Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Boaventura e assino aqui na Rádio Diário da Bola, semanalmente, a coluna Campeão dos Campeões. E eu trago um tema que foi assunto durante os últimos dias, que é a transferência do atacante Dudu do Palmeiras para o Cruzeiro. Ou seja, nem foi para lá e talvez nem fique cá. É uma situação um tanto quanto constrangedora, tanto para Palmeiras, por mais que digam que não, tanto para o Cruzeiro, que também, por mais que digam que não, e principalmente para o jogador, para o Dudu, que tem uma baita de uma história na equipe do Palmeiras, e acredito que ficando ou não, a história dele tenha um pouquinho ali de mancha, porque o Palmeiras arcou, cumpriu com todas as suas obrigações num dos momentos mais delicados da carreira dele, e ele já estava ali tratando de uma transferência para o clube que o revelou, que é o Cruzeiro, que na verdade não foi o Cruzeiro, foi o Atlético Goianiense. Pelo fato do Cruzeiro ter mais nome do que o Atlético Goianiense, as pessoas colocam na frente. Mas o Dudu foi revelado nas categorias de base do Atlético Goianiense e depois completou a sua formação na base do Cruzeiro e assim por diante construiu carreira por onde passou. Sem dúvida alguma, é um grande jogador, tem uma história lindíssima e rica dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas não pode agir desta maneira. No meu ponto de vista, faltou postura e entendimento do que seja o contexto história, a história que ele construiu neste grandioso clube do futebol mundial. E queria sair de qualquer maneira. Uns dizem por atrito com o Abel Ferreira, o Abel vem a público e diz que não tem atrito com ele, inclusive já o foi em um churrasco na residência do próprio atleta, que é o único em que ele foi. O Dudu voltou do Aldo Rail por empréstimo, o Abel já estava aqui, o Abel recebeu, conversou com ele se enquadrou dentro das diretrizes colocadas pelo Abel, dentro do elenco palmeirense. E assim o Dudu também continuou construindo a sua história dentro do Palmeiras e ampliando, né? Com os títulos da Libertadores, outros brasileiros, enfim, Campeonato Paulista. Outros também dizem que ele ficou hiper chateado por ter sido barrado durante a comemoração do título paulista pela equipe do Palmeiras neste ano. E aí ele quis, de alguma maneira, sair do clube e procurou o Cruzeiro. Ele disse que não, mas aí o Alexandre Matos veio a público, disse que foi ele quem procurou para que pudesse iniciar as tratativas com a Leila. A Leila vem a público dizendo que não quer mais o jogador após o encerramento do seu contrato no final do próximo ano. O Palmeiras tem uma competição importantíssima na próxima temporada, que é o Mundial de Clubes da FIFA, que é um título almejadíssimo pelo clube de Parque Antártica. Muitos dizem, e outros concordam, outros não, que a Copa Rio de 51 seja considerada um título mundial, já que era a competição de maior expressão a nível internacional, mas o Palmeiras venceu, o Fluminense também venceu e o Bangu também venceu. Entendeu? Então, todos deveriam também ser considerados campeões mundiais naquela época, na década de 50. Então, no meu ponto de vista, o Dudu fez uma verdadeira lambança sem necessidade. Se quisesse sair do Palmeiras, tudo bem que comunicasse à diretoria a sua vontade, o seu desejo e fizesse da maneira melhor possível, ou seja, às claras, de forma transparente. Eu acredito que o torcedor palmeirense iria entender essa mudança de ares, que faz bem, todos, né? Qualquer profissional tende a fazer trocas e no futebol não é diferente. Só que o futebol mexe com a paixão dos torcedores. E outro detalhe também, acredito que faltou respeito com os torcedores, porque sem eles apoiando de qualquer maneira que seja, ou nas arquibancadas, por meio das redes sociais, na rua, ao encontrar o jogador, carinho, afeto, enfim, o torcedor também faz a imagem do atleta se potencializar, né? Não somente aparecer nas mídias ou construir as coisas. O que adianta construir uma história sem que haja alguém
para consumir, alguém para avaliar. Então, o torcedor é fundamental para um clube de futebol. E o atleta também deve entender que dessa maneira também ele pode se potencializar em diversas situações que envolvam o futebol. Então, para mim, eu acredito que o Dudu não vai jogar mais da maneira ou ter as oportunidades que ele vinha tendo com o Abel Ferreira com regularidade. Um jogo ou outro, para que a torcida se mantenha satisfeita pelo fato dele estar no elenco. É um exímio jogador. O Dudu é fundamental, tem o seu nome ali entre os maiores destaques da história palmeirense, sem dúvida alguma, ao lado de nomes como Ademir da Guia, como Marcos, como Edmundo, Djalminha, enfim, grandes nomes que passaram pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa foi a coluna Campeão dos Campeões. E se você concorda comigo ou não, deixe lá a sua opinião nos comentários. E também, se você quiser colaborar conosco para que as nossas produções aqui na Rádio Diário da Bola continuem e sejam mantidas, faça sua doação, qualquer valor será de muito bom grado e muito bem recebida. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.